Bom, o assunto da nossa aula de hoje é, como vocês veem aqui, é quadro epidemiológico, né, das doenças infecciosas. E esse quadro epidemiológico, hoje está sendo falado muito na mídia, né, até porque a gente está em meio de uma pandemia por uma doença infecciosa, viral, né. Então, hoje nós vamos abordar em que consiste esse quadro epidemiológico dessas doenças e também, eh, resumidamente, falar dos mecanismos de transmissão. Bom, quadro epidemiológico é também conhecido como cadeia epidemiológica. Das duas formas a gente encontra nos livros, certo? E ali, os componentes desse quadro ou cadeia epidemiológica, né, são a fonte, que é o primeiro componente, né? A fonte é o local onde o agente etiológico, ou seja, o agente causador se aloja. Então, na fonte, né, é onde o agente que causa a doença infecciosa está se alojando. Portanto, essa fonte pode ser viva ou também pode não ser viva. Quando a fonte é viva, né, ela pode ser, por exemplo, um animal, pode ser nossa espécie. E nesse caso, seria homem infectado, né? Se estamos alojando o agente, então somos seria no caso homem infectado. Quando esse agente etiológico somente atende a nossa espécie e ela, então, tem um relacionamento, né, fonte viva, homem para outro homem, esta relação é o que a gente conhece como antroponoses. Então, existem agentes biológicos que somente parasitam, né, ou infectam a nossa espécie. Então, essas são as antroponoses. Quando esse agente biológico ou agente etiológico, que é o causador novamente, sai da fonte para atingir, por exemplo, um outro animal que não seja o homem e desse, né, este agente infecte o homem, né, e vice-versa, então nós estamos numa outra relação, na verdade são relações ecológicas de parasitismo, né? Outra relação ecológica chamada de zoonoses. E nós temos o Centro de Controle de Zoonoses que faz exatamente essa minimização, né, dessas doenças chamadas de zoonoses, né, controlando, às vezes, os reservatórios ou fontes dessas doenças zoonóticas, ou também, às vezes, os próprios vetores, quando são transmitidos por vetores, certo? Esse, o responsável, portanto, é o Centro de Controle de Zoonoses. Agora, quando a fonte viva é um animal ou um vegetal e o agente etiológico, então, pode infectar, né, o homem, ali nesse caso nós chamamos de fitonoses. Fito vem de planta, né? Portanto, são três relações ecológicas de parasitismo a partir de uma fonte viva. Portanto, a fonte necessariamente ela tem que estar infectada ou contaminada. Bom, a fonte não viva, né? Como o seu nome já diz, não tem vida. Portanto, a água, quando ela está portando agentes causadores de doenças, né? É considerada uma água contaminada. Mas esse agente, conforme a gente vai ver logo, necessariamente tem que ser biológico, ou seja, um ser vivo. Água contaminada. Quando o solo está portando esses agentes, é um solo contaminado. Quando o ar está contaminado, também está portando esses agentes e, portanto, também
portanto, também está sendo fonte não viva. Agora, pode ser que também alimentos sejam contaminados, e se os alimentos estão contaminados, viram a ser também fontes não vivas. Agora, o outro componente que eu disse para vocês seria o agente. Esse agente é o agente etiológico. O que que é etiológico? É a origem. Então, a origem desse agente é biológica. Todo quadro de doenças infecciosas e parasitárias, que também nas estatísticas de saúde são conhecidas como DIP, né? São necessariamente biológicos. Então, pode ser uma bactéria, pode ser fungo, pode ser vírus, ou então outras ricétsias, protozoários, né? No caso das doenças parasitárias, DIP, doenças infecciosas e parasitárias, certo? Ok. Quais são os componentes ainda do quadro epidemiológico? Então, no dia vimos a fonte, vimos o agente, e agora nós vamos ver o novo hospedeiro. Ele é novo hospedeiro porque será aquele o próximo em ser acometido. O próximo hospedeiro será o local onde o agente terá hospedagem. Será, portanto, novo hospedeiro. Bom, para isso, esse novo hospedeiro, para que ele efetivamente se configure um novo hospedeiro, ele precisa ter, né, formas de receptividade frente a esse agente etiológico. Ou seja, ele tem necessariamente que ser suscetível. Suscetível seria o quê? Seria aquele novo hospedeiro que aceita dar hospedagem ao agente etiológico, ou seja, aceita dar hospedagem à bactéria, ao vírus, ao protozoário, ao fungo, à ricétsia, enfim. Agora, aquele aquele novo, que se configuraria novo hospedeiro, se ele for resistente, ele não vai aceitar mesmo dar esse alojamento. Já o refractário será aquele que é incompatível, ou seja, mesmo que ele entre em contato, esse novo hospedeiro com esse agente etiológico, ele se tornará incompatível às suas células e, portanto, não conseguirá parasitá-lo. E o sistema imunológico ele vai englobar, né, fagocitar e acabar com ele, porque ele é incompatível ou refractário. Isso por quê? Porque na relação hospedeiro-parasita, né, essa relação hospedeiro-parasita, ela é específica, né? Existem agentes biológicos que somente parasitam certos animais e não conseguem parasitar células humanas, como eu falei, né, logo de início. Então, e aquele que é suscetível, aquele que efetivamente aceita dar hospedagem a esse agente etiológico? Esse, com certeza, este suscetível, com certeza, ele tem a imunidade baixa. Ou seja, o que depende, né, no caso, de que depende, de quais fatores depende essa receptividade suscetível na relação hospedeiro-parasita? Basicamente da imunidade. Seja essa imunidade adquirida ou a imunidade natural. Dependendo do agente biológico, a imunidade natural ela vai, com certeza, através do leite materno, da placenta, enfim, tudo isso pode ser adquirido ou naturalmente, né, proteja a este suscetível. Mas quando ela é adquirida, ela vai estar muito em função a essa ação de
proteção específica e promoção da saúde e da história natural da doença, ou seja, da fase pré-patogênica. A nutrição, né? Uma boa moradia, o lazer, todos esses fatores que promovem a saúde, né? Uma boa nutrição, certamente, um alimento nutritivo com carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, sais minerais, é um alimento nutritivo completo. Então, isto, com certeza, vai contribuir, junto com outros fatores, por exemplo, horas de sono, né? Lazer, enfim, que também contribuem com a imunidade, né? Ou seja, um ambiente mais saudável. Ao contrário de um ambiente que é estressante, né? As pessoas ficam mais suscetíveis, até porque a imunidade baixa, né? A imunidade, seja ela adquirida, também podemos ilustrar com a vacinação, né? A vacinação, ela também vai conferir imunidade, portanto, artificial, não é natural, é artificial, e ela vai, então, em função de todos esses parâmetros, a receptividade será suscetibilidade ou então resistente. Esse segmento da população, de novo hospedeiro, entre aspas, se ele se tornar resistente quanto ao agente etiológico, este terá, portanto, anticorpos que ele adquiriu, como já disse, naturalmente, ou artificialmente, através da vacinação, ou por uma doença que ele já teve e que, no caso, o agente etiológico causador, ele provoca imunogenicidade. E, portanto, esse indivíduo está protegido, né, por esses anticorpos, de maneira que ele resiste, ele não aceita dar hospedagem a esse novo, né? A esse novo, não, a esse agente etiológico. Ou seja, esse indivíduo não se torna infectado. Ele pode até ser um candidato infectável, mas vai depender muito da receptividade. Ok? Vamos agora para ver outro componente, né? E este aqui é, no caso, o ambiente. O ambiente é determinante na estrutura de doenças, sejam elas infecciosas, parasitárias ou também doenças não infecciosas. No caso do ambiente, sempre olhando para o ambiente do ponto de vista físico, biológico e social. Então, o ambiente físico, por exemplo, fatores abióticos são importantes na ocorrência de uma série de doenças infecciosas. Por exemplo, ali a gente falando do ambiente físico solo. Se a gente tem um ambiente, por exemplo, contaminado, que se tornou fonte, ambiente físico seria solo contaminado por agentes biológicos. Por quê? Porque temos, por exemplo, lixão a céu aberto. Então, esta fonte, certamente, para parte da estrutura dessas doenças infecciosas, elas entram em cadeia com a fonte, que agora esta se tornou fonte física, não viva, né? Com o agente etiológico, que está, com certeza, dependendo do agente etiológico, ele pode, porventura, até mesmo contaminar o solo, né? Da mesma forma, eu posso pensar em torno da água, né? Ambiente físico, mas existem outros fatores abióticos também ligados ao ambiente físico. Por exemplo, a temperatura, a umidade relativa do ar, que também é outro fator limitante e é físico. Outro fator também é o relevo, por exemplo, o relevo, né? A topografia, tipo de solo, né? Ocupação do solo, tudo isso tem a ver, por exemplo, com áreas de inundações ou de enchentes, e
e essas participam certamente da estrutura de doenças como o caso da leptospirose, né, que é causada pela Leptospira interrogans. Então, assim, a gente pode estar raciocinando em função a cada um das doenças infecciosas, como o caso, por exemplo, do cólera. O ambiente físico é um fator, com certeza, um fator, uma gama de fatores estão nesse ambiente físico, né, que vão interagindo com cada um dos componentes desse quadro. Quanto ao ambiente biológico, o ambiente biológico, seu nome já disse, estamos falando do ecossistema, da composição faunística e florística dos ecossistemas. Então, necessariamente, a composição da fauna, que muitas vezes a fauna acaba sendo fonte ou reservatórios. Esse nome de fonte, reservatório, às vezes são utilizados pelos epidemiologistas como sinônimos, mas fonte ou reservatório, reservar significa guardar, né? Guardar agentes biológicos. Muitos animais guardam agentes biológicos, mas não necessariamente adoecem, certo? Eles são reservatórios por isso. Então, existem, por exemplo, na fauna desses ecossistemas, seres vivos considerados reservatórios e, portanto, guardam agentes biológicos. Pode ser também que nessa gama das espécies, da diversidade, a gente encontre vetores, que são transmissores de doenças, né? Ou então a composição florística pode ser que o desmatamento, por exemplo, numa região, numa área, motivou a dispersão de seres vivos, que muitos deles acabam sendo fontes, ou acabam sendo reservatórios, né, dessas doenças. Então, o ambiente biológico, a composição, necessariamente, tem a ver com essa estrutura desse quadro ou cadeia epidemiológica. É interessante que agora vocês podem até associar com o atual coronavírus, né, que a gente sabe que existem animais silvestres que eles se estruturaram, de acordo com as investigações, estruturaram essa doença no ecossistema urbano. Mas, como já disse também numa aula passada, que quando a gente pensa na ecologia, no equilíbrio ecológico, no ecossistema silvestre, muitos agentes biológicos, eles circulam entre outros animais silvestres, né, estruturando o que a gente conhece como as ensótias. Então, agentes biológicos que muitos deles, quando chegam à nossa espécie, acabam tendo características ou propriedades que podem levar até ao hospedeiro à morte. Então, esse ambiente biológico importante é muito importante do ponto de vista de relação hospedeiro-parasita. Quanto ao ambiente social, o ambiente social é eminentemente determinante. Haja visto que hoje nós estamos em isolamento social, né? Por quê? Porque somente o contato, dependendo da doença e dependendo do mecanismo de transmissão, só o fato de a gente estar um perto do outro, a gente garante a transmissão. Dependendo também da doença, se ela é infecciosa e tem transmissão sexual, o ambiente social, os hábitos de vida, com certeza também estão fazendo parte dessa estrutura de doenças e onde este fator social é determinante, né? O ambiente social é também determinante quando a gente olha para o local onde a gente trabalha, o local onde a gente mora, né? Se a gente mora perto de um córrego, né, onde tem esgoto a céu aberto, certamente esse ambiente ele será mais vulnerável a ter, né, a possibilidade de transmissão de doenças infecciosas.
Assim, se essa moradia fica perto de um lixão, da mesma forma. Enfim, a gente pode, então, sempre olhar o ambiente de uma forma holística, né? Do ponto de vista físico, biológico e social, de maneira que cada um desses itens certamente tem fatores que interagem nessa multiplicidade de causas, ou rede multicausal, estruturando o quadro epidemiológico. Bom, agora eu vou falar de propriedades do agente etiológico. Essas propriedades ou também características do agente etiológico. É, nessas características, eu vou apenas salientar algumas, são muitas as características, muitas as propriedades, mas algumas que são muito interessantes, muito importantes até para a gente entender agora esses índices que as estatísticas de saúde vêm falando, vêm divulgando para a atual pandemia, inclusive, né? Então, temos uma delas, a patogenicidade. O que é patogenicidade? O que é patogenicidade? Patogenicidade, então, é a capacidade do agente biológico de provocar sintomatologia. O que é isso? Olha, sintomatologia não é mais do que sinais e sintomas. Então, nessas propriedades, os agentes biológicos, eles apresentam essas propriedades e características numa escala de baixa até alta. Existem agentes biológicos que são altamente patogênicos, enquanto que outros têm uma baixa patogenicidade. Esses que são altamente patogênicos, então, provocam doença. Doença não é mais do que a manifestação de sinais e sintomas. Então, agentes altamente patogênicos são aqueles que têm a capacidade de provocar sinais e sintomas. Daí, nessa escala que eu falei para vocês, podemos encontrar alguns que são medianamente patogênicos e outros que têm uma baixa patogenicidade. Por exemplo, temos a meningite. A meningite é uma doença infecciosa causada por bactéria, por fungo, por vírus e até mesmo por protozoário, como a entameia histolítica, né? Que também causa, ou até tem a Naegleria, que é uma ameba de vida livre, que também causa, né, meningite. Então, falando destas, por exemplo, a patogenicidade da bactéria, no caso a Neisseria meningitidis, é alta. Os casos causados por esta bactéria têm uma autopatogenicidade, né? Por quê? Porque elas provocam sintomatologia, né? Quando eles atingem o seu hospedeiro. A, no caso, a meningite causada por fungo não tem uma alta patogenicidade, ela é média para mais para baixa, e assim por diante. Fungos dérmicos ou epidérmicos, eles têm com certeza sinais, mas sinais, sintomas é baixa. Então, a patogenicidade por exemplo, de um fungo epidérmico é baixa. Bom, quanto à virulência, a virulência é a capacidade do agente biológico de provocar casos graves. É a gravidade da doença. Então, falando deste vírus que agora está atingindo a humanidade, por exemplo, tem uma alta virulência. Tudo bem que são faixas etárias mais avançadas, mas
o agente etiológico se mostra com alta capacidade de causar casos graves, portanto, é alta sua virulência. A letalidade é a capacidade do agente biológico de causar ou de provocar óbitos ou morte. Então, existem agentes biológicos, por exemplo, que são altamente letais ou altamente virulentos. Altamente virulentos, mesmo exemplo da meningite. Altamente virulentos são aquela meningite causada por Neisseria meningitidis mesmo, pela bactéria, comparada com a meningite viral, por exemplo, certo? Altamente virulento. Agora, a letalidade, como eu já disse, capacidade do agente biológico de provocar óbito da mesma forma. O agente etiológico da raiva, né, que é um vírus da raiva, por exemplo, é altamente virulento e altamente letal. Todo caso de raiva vira ser óbito, certo? Então, a letalidade, novamente, é a capacidade do agente biológico de provocar óbito. Essas três características ou propriedades que eu coloquei bem na frente do slide, nós vamos utilizar as três para a gente estimar índices. Índice de patogenicidade, índice de virulência, índice de letalidade. Há outras características ou propriedades, e vou falar de mais três. A invasividade. Invasividade significa o quê? Da mesma forma, na mesma escala, existem agentes biológicos que têm uma alta invasividade e outros uma baixa invasividade. Outros são intermediários. O que é isto? Invasividade é a capacidade do agente biológico de invadir tecidos, órgãos e sistemas. Então, há agentes biológicos que somente atingem a epidermis, a dermis, mas existem agentes biológicos que eles tomam conta de um sistema, né, ou de um órgão vital, por exemplo, igual o pulmão, igual o coronavírus, que vai atingir o pulmão. Então, invasividade, quanto mais alto esse índice, o agente biológico, então, é mais invasivo. Essa outra característica, propriedade, a imunogenicidade. Imunogenicidade. Gente, esta propriedade é importante, por quê? Porque dependendo de quanto imunogênico é um agente etiológico ou biológico, também será candidato à vacina ou não. Se altamente imunogênico, isso significa que o fato dele ter interagido com o hospedeiro, ele provoca a produção de anticorpos. Então, este é um agente etiológico altamente imunogênico. E como já disse, são os candidatos para vacinação, para poder obter a vacina. Agora, outros, entretanto, têm uma baixa imunogenicidade. Ou seja, uma vez que eles entram em contato com o hospedeiro, novo hospedeiro, eles não protegem imunologicamente. Eles não conferem anticorpos para seu novo hospedeiro. Assim, as doenças que atingem as crianças, aquelas doenças da infância, quase todas elas são os seus agentes etiológicos têm uma alta imunogenicidade. E todas elas são imunopreveníveis, né? Esta propriedade, esta característica mesma, é utilizada, então, para a descoberta das vacinas. Agora, existem vírus que eles são
totalmente imutável. Sua imunogenicidade, certamente, ela é baixa, né? Não somente vírus, há outros, até mesmo protozoários. Isso acontece com o protozoário da malária, por exemplo, do Plasmodium, que ele também tem imunogenicidade baixa por conta de ter diversas formas do parasita que imunologicamente é diferente. Então, vai depender muito, né, do agente etiológico. E conforme vocês estão vendo aqui, ó, eu vou falar mais desta outra característica, que é a resistência ao ambiente. Resistência ao ambiente. Então, nem todos os agentes biológicos têm uma alta resistência ao ambiente. Esta propriedade determina seu mecanismo de transmissão. Se o agente biológico tem uma resistência alta ao ambiente, significa que ele contamina o ambiente, certo? Logo, o mecanismo de transmissão estará ligado ou associado à contaminação ambiental. Agora, se é baixa a resistência, muito baixa, então o mecanismo de transmissão também será praticamente imediato, certo? Então, o mecanismo de transmissão está em função à alta ou baixa resistência do agente etiológico ao ambiente. Dentre essas 6 características que eu deixei aqui, dá para a gente ter uma ideia, né, de que as doenças, elas têm certas características em função das propriedades de seus agentes etiológicos. Vai depender muito de quais são essas características de cada agente etiológico ou agente causador das respectivas doenças infecciosas e parasitárias. Bom, assim podemos estimar índices para cada uma dessas propriedades ou características. E para estimar o índice de patogenicidade, né? Eu vou deixar aqui as fórmulas e depois eu vou fazer um exercício com dados hipotéticos, um exemplo, e depois na atividade que eu deixei para vocês, na tarefa lá no Moodle, eu deixo outras para vocês fazerem também em casa e aprenderem a estimar e interpretar. É muito tranquilo, é um índice de patogenicidade. Como é o índice? Todo índice é expressado em percentual, né? Então, percentual, se é percentual, então nós vamos entender uma proporção deste indicador, que seria o índice. Então, porcentagem de patogenicidade é esta relação numerador-denominador, tá? Numerador diz número de casos, como seria na epidemiologia, casos é igual a doentes, certo? Então, no casos igual doente. Número de casos. E quem é o doente? Aquele que tem sinais e sintomas. Esse é um doente. Aquele que manifesta sintomatologia. Esse é considerado um caso. Certo? Nas estatísticas de saúde, então, nós vamos encontrar número de casos, serão número de doentes, aqueles que apresentam sintomatologia ou patogenicidade. Por isso que é porcentagem de patogenicidade. Isto dividido pelo total de infectados. Total de infectados. Nesse total de infectados estão... Quem que está ali no denominador? Os indivíduos que estão alojando o agente etiológico. Ou seja, aqueles que manifestam sinais e sintomas e aqueles que não manifestam sinais e sintomas e, portanto, são os assintomáticos. Então, indivíduos que estão infectados, mas que são também aqueles já inclusos dentro dos casos, como também aqueles assintomáticos, sem sinais e sintomas, certo?
Então, essa relação, e como eu devo expressar em percentual, eu vou multiplicar por 100 para expressar em percentual, ok? Agora, opa, o índice de virulência. Esse índice de virulência, agora, é porcentagem de virulência, que estou expressando em letra V, número de casos graves no numerador. Casos graves, já disse para vocês, que são aqueles que a gravidade da doença. Número de casos graves, dividido pelo total de casos. Ou seja, quanto de aqueles que são casos que apresentam sinais e sintomas, quanto são graves. Quanto desse denominador representa o numerador, né? Quanto do total de casos são casos graves? Da mesma forma, é índice de patogenicidade. Quanto do total de infectados são efetivamente casos, ou seja, aqueles que apresentam sinais e sintomas. E esse índice aqui de letalidade, número de óbitos, numerador, né? Dividido pelo total de casos graves. Quanto dos casos graves viram a ser óbitos? Como já disse o índice, e estou expressando em percentual, então eu devo multiplicar vezes 100, tá? Então temos índice de patogenicidade, de virulência e de letalidade. Essas três índices para a gente treinar e para a gente conhecer, para a gente poder interpretar. Ok? Então, agora eu vou fazer um exemplo. Aqui nesse slide, eu fiz um exemplo com dados hipotéticos. Hipotéticos, portanto, tem total de infectados, 2.000 infectados. Eu coloquei total, 2.000 infectados. Total de casos, ou seja, que eles têm sinais e sintomas, 300. Total de casos graves, 120. Total de óbitos, 40. Se tenho que estimar o índice de patogenicidade, então eu devo expressar em percentual. Porcentagem de patogenicidade será, então, esta relação. Total de casos, 300 dividido, né? Aqui, total de casos, 300 dividido por 2.000. Eu vou ter 0,15 por 100, né, que eu vou expressar em percentual, dará então 15%. 15% dos infectados viram a ser casos. O 15% dos infectados são doentes. São doentes, considerados doentes. Ou seja, aqui, ó, gente, quanto por cento ficaria assintomático? Assintomático ficaria em quanto por cento aqui, né? Teríamos quanto? 85% de assintomáticos, que ficaria bem alto, né? Quanto por cento? Então, isso que hoje está se falando, inclusive para essa pandemia do coronavírus, não se conhece exatamente quanto da população é assintomática. E para isso se fazem estudos, inquéritos epidemiológicos, se utilizam testes, agora se utilizam testes biomoleculares, enfim, para se conhecer a magnitude do problema. Isso é um raciocínio epidemiológico para se conhecer, estimar este índice porcentagem de patogenicidade. Bom, quanto à virulência agora? Virulência, temos no numerador, são 120 casos graves, dividido por total de casos. 120 dividido por 300 dá 0,4, vezes 100, 40%. 40% dos casos, quase, ó, é alto, quase 50%. 40% dos casos viram a ser casos graves, certo? Então, a forma como a gente pode estar interpretando isso, quase cerca de 50% dos casos viram a ser graves. E a porcentagem de letalidade? Tenho 40 óbitos, né? Óbitos dividido por total de casos graves.
0,33 aqui, 0,33 vezes 100, eu vou ter a letalidade que dá em 33,33%. 33% dos casos graves viram a ser óbito. Entenderam? Então, é bem tranquilo, né? Essas estimativas são apenas uma divisão e uma expressado em percentual, né? Ou seja, é interessante que a gente entenda os numeradores e denominadores para a gente poder entender o índice. E nada mais. Bom, e quanto a mecanismos de transmissão? Agora, mecanismos de transmissão seria, então, de que forma esses agentes etiológicos, uma vez que eles saem da fonte, eles vão para o novo hospedeiro. Olha, temos um mecanismo chamado imediato. Imediato. Então, temos a fonte, né? A fonte, que é o local onde o agente etiológico se aloja, daqui sai o agente, e imediatamente vai para o novo hospedeiro. Ou seja, se ele cai no meio ambiente, ele fica aqui no meio ambiente, ele vai morrer, né? É questão de segundos, minutos, ele morre. Portanto, o mecanismo de transmissão é imediato. Em alguns livros, alguns autores, vocês vão encontrar de que esse mecanismo é mecanismo direto, dentro do direto é que o imediato e o imediato, certo? Mas para vocês entenderem com detalhe, eu estou explicando aqui. Mecanismo, então, imediato é aquele, né, que o agente sai da fonte, esse agente imediatamente deve passar para o novo hospedeiro. Então, esse imediato é clássico das doenças de transmissão sexual, aquelas DST que a gente conhece, certo? Esses agentes, eles caem no meio ambiente, eles não conseguem ficar viáveis por muito tempo, então eles vão morrer. É para garantir sua sobrevivência, eles passam da fonte imediatamente para o novo hospedeiro. Outro mecanismo é o mediato. E ali, o agente sai da fonte, né? O agente sai da fonte, faz uma passagem rápida no meio ambiente, certo? Essa passagem rápida, ela pode ser questão de horas, 24 horas, 48 horas. Pode ficar no meio ambiente. É o que se fala hoje do vírus do coronavírus, o que se fala, porque ainda as pesquisas não concluíram. Muita coisa está ainda em pesquisa, não são conclusivas ainda, certo? Então, mas de qualquer forma, né, existe essa hipótese que o mecanismo seja imediato. Então, essa passagem rápida, nesse sentido, de não ficar perdurando por muito tempo no meio ambiente viável. Se não ficar muito tempo no meio ambiente, então ele tem chance de continuar sua sobrevivência no novo hospedeiro. E para isso, por exemplo, esse mecanismo de transmissão é típico das doenças respiratórias. A gripe, né? A gripe comum, qualquer tipo, gripe H1N1, enfim, doenças respiratórias, a tuberculose, né? Nesse caso, são por gotículas, essas gotículas, né? São no caso de Fluge, a Fluge foi o autor que estudou essas gotículas, né? E o mecanismo de transmissão no caso das doenças respiratórias, e assim como ela se transmite, certo? Por um mecanismo mediato. Então, quando se tosse, não se eliminam, né? Se expelem gotículas com agentes etiológicos. E assim, dessa forma, eles ficam um pouquinho tempo no ambiente, essas gotículas vão entrar em contato com o novo hospedeiro, portando os agentes etiológicos. E assim se garante
a transmissão de um indivíduo que está infectado para um indivíduo infectável. Aqui, de um indivíduo infectado para um indivíduo infectável. Doenças infecciosas. Agora, quando você fala de doenças parasitárias, de uma fonte de um indivíduo parasitado, né? Parasitado, ele está parasitado. Ele pode levar, então, para esse hospedeiro. Novo hospedeiro. Ok? Bom, e temos ainda um terceiro mecanismo, que seria de contaminação ambiental. E nesse caso, eu tenho a fonte, né? A fonte, local onde a gente se aloja, portanto, aí, ali no caso seria o indivíduo infectado, pode ser o indivíduo parasitado também, mas não o indivíduo contaminado, tá? Quando a gente fala de fonte não viva, a gente fala sim de fonte de contaminação, nesse caso, contaminação ambiental, aí eu já posso ter uma fonte não viva. Ali, se eu falo de fonte contaminada. Água contaminada, não falo de água infectada, nem de solo infectado, senão água contaminada, ar contaminado, solo contaminado, tá? Então, o mecanismo de transmissão aqui, nesse caso, ó, o agente etiológico sai da fonte, esse agente faz uma passagem demorada no ambiente. Ele fica muito tempo no meio ambiente, ele pode ficar até mesmo um ano. Um ano, por exemplo, cistos de protozoários. Cistos de protozoários ficam no meio ambiente por muito tempo, até mesmo podem passar 2 estações ao longo do tempo e ficarem, na época de dessecação, ficam assim, os cistos, os ovinhos do seminto, no caso dos parasitas, ou então os esporos das bactérias que formam esporos, são formas de resistência, né? Os esporos, ou então, no caso dos fungos também, que também esporulam. Então, esporos, né? Bactérias que possuem esporos como Clostridium tetani, é um deles, por exemplo, né? E eles vão contaminar o ambiente, contaminando o solo, de maneira que esse solo, água, né? Vira a ser fonte não viva também, né? E quando esses fazem parte de fontes não vivas, né? Existem também associada à contaminação ambiental, vetores que levam esses agentes biológicos. Vetores são as próprias mãos. As mãos, a higienização das mãos está sendo bastante salientada para a transmissão de doenças infecciosas, inclusive do coronavírus, né? Porque as mãos agem como vetoras mecânicas, né? São vetoras mecânicas. Então, nossas mãos levam, se a gente não tomar cuidado, higienizar adequadamente, levam agentes biológicos para nas vias, por exemplo, para a boca, né? E dessa forma a gente pode estar ingerindo agentes biológicos, certo? Contaminação ambiental, se tiver por exemplo, um utensílio, pode também ser utensílio de cozinha, se não tiver higiene ambiental, higiene do lar, pode se tornar também uma fonte de contaminação. Ou então, pode também se tornar um, de uma forma mecânica, está transportando de um lugar para outro. Contaminação ambiental também, por exemplo, agulhas. Agulhas podem também transportar agentes biológicos? Também podem. Podem contaminar. Agulhas contaminadas com agentes biológicos podem levar também agentes, por exemplo, das DST, certo? Então, doenças de transmissão sexual. Estou dizendo como o caso do HIV. Bom, mas também tem associados a estas existem também ratos roedores, que embora muitos desses roedores sejam reservatórios de agentes biológicos, ou seja, que eles guardam
esses agentes biológicos, muitos deles que já são urbanos, por exemplo, eles passam, não necessariamente urbanos, periurbanos, inclusive, né, como o caso dos hantavírus, né, e os roedores que eram silvestres que estão mais em área periurbana, ou então em ecossistema urbano, ratos norvéticos, que eles passam pelo esgoto e nos seus pelos, nas suas patas, eles podem estar transportando agentes biológicos. A barata, um vetor mecânico, também do mesmo jeito, mecanicamente, né? Mecanicamente. Então, ligado ao a contaminação ambiental. Então, vetores mecânicos e na contaminação ambiental, mais contaminação do que contaminação, mas é poluição ambiental. Muitas vezes a poluição e a contaminação estão juntas, certo? E nessas doenças transmissíveis, né, podem também precisar na sua cadeia, o quadro epidemiológico, de vetores biológicos, como esse mosquito da dengue, que está aqui, que é muito bonitinho, por sinal, que é o Aedes aegypti. Então, esse vetor biológico é o quê? O que definimos? Como definimos o vetor biológico? Vetor biológico é aquele, né, em que o agente biológico, né, se desenvolve se, ou se reproduz no organismo desse vetor. Quando há o agente etiológico um vírus, então a réplica viral ocorre também no organismo desse vetor. Então, parte do ciclo biológico, né, desse agente etiológico pode acontecer no organismo desse vetor, certo? Essa é a definição de vetor biológico. Agora, é diferente de vetor mecânico. Vetor mecânico que eu falei para vocês, assim como as baratas, assim essas moscas aqui, a mosca doméstica, por exemplo, que quando ela poça nas frutas que estão contaminadas, alimentos contaminados, ou as fezes, elas levam no aparelho bucal, eles vão levar o aparelho bucal, né? Porque elas lambem e depois regurgitam, né? Igual fazem as mesma coisa, faz a barata também. Então, ela vai lamber esgoto ou fezes, vai levar ali, né, nas cerdas que ela tem, abundante cerda em todo o corpo. Os insetos se caracterizam por isso, né? Vocês já sabem disso. E ali, eles levam nas suas patinhas, nas suas asinhas, em toda a cerda, levam os agentes biológicos, transportam mecanicamente de um lugar para outro. Esta é a diferença de vetor biológico. Ou seja, os agentes causadores, eles vão mecanicamente da fonte para o novo hospedeiro. É diferente do vetor biológico, que parte do ciclo biológico, né? Necessariamente ocorre no organismo desse vetor. Quando a gente fala de vetor biológico, aqui eu deixei um mosquito, né, um inseto, mas não somente, né? Tem muitos vetores biológicos, por exemplo, temos, dentre os artrópoda, temos os aracnídeos, aí ali, por exemplo, temos carrapatos, que são vetores biológicos também, né? Até mesmo nas moscas que a gente viu aqui, também tem vetores biológicos, como o caso da Stomopsis calcitrans, né, que é uma mosquinha hematófaga, e que principalmente, ela transmite uma série de vírus para os animais, né, entre eles estão os equinos. Enfim, bom, gente, isto é, é tudo quanto podemos aprender agora em relação a quadro epidemiológico das doenças infecciosas e parasitárias. E agora eu quero ouvir de vocês suas dúvidas. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Por favor, usem seu microfone, ou então, vamos ver o que
se tem... Vocês têm dúvidas? Aqui já tem. Eu não tenho... A minha única dúvida é a respeito das contas, mas na hora que for fazer, eu acho que melhora. Certo. Qual que é a sua dúvida mesmo? Fala novamente. Tem alguma dúvida? Pode colocar pelo chat. Eu só não entendi direito, mas acho que fazendo ela melhora. O quê? Os cálculos? As Isso. estimativas? Sim. Tá. Ali, nesses cálculos, vocês têm necessariamente que aplicar a fórmula. A fórmula, se é patogenicidade, vocês têm no numerador, vocês terão número de casos, e casos na epidemiologia significa o quê? Casos seriam número de doentes. Doentes são aqueles que apresentam sinais e sintomas. Então, quando se registra nas estatísticas de saúde um indivíduo que virou a ser um caso, esse tem sinais e sintomas. Então, no denominador tem o total de infectados. Não necessariamente todos aqueles que estão infectados têm doença, né? Dependendo da doença, pode ser um porcentagem de sintomáticos, né? E o resto de doente. Então, esses dois dados eu tenho que ter necessariamente para dividir numerador pelo denominador e multiplicar por 100 para eu ter ali no caso, né, este índice. E como é percentual, eu tenho que multiplicar vezes 100, certo? E aí, Bruno? Deu para ouvir? Certo, pronto. Vou tentar fazer. Qualquer dúvida, eu contato você. Não, com certeza. Lá, olha, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou no WhatsApp também, ou por e-mail. Qualquer hora vocês consultem suas dúvidas também, viu, gente? Certo? Tem mais alguém? Alguma dúvida? Tá tudo certo? Tudo certo, Pro. Tudo tranquilinho. Tô tranquilo? Todos entenderam? Não tem nenhuma dúvida mais? Tudo tranquilo. Tudo certo? Aqui Tiago, Anne está dizendo que está tudo certo. Então, todo mundo concorda com isso? Qualquer coisa, estou disponível por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Podem. Aqui as meninas já estão falando, a Júlia, a Tawane, Beatriz, todos dizem que está tudo certo. Ok, então. Sendo assim, então, podemos encerrar nossa aula de hoje, viu? Eu vou deixar atividade lá no Moodle, junto com a gravação dessa aula também, tá? Infelizmente, tem essa pequena interrupção, espero que não seja um problema. Tá bom? Então, o resto está tão quietinho hoje, né? E eu vou desejar a todo mundo um bom descanso e uma boa noite, né? Tá bom? Boa noite para todos. Boa noite, Pro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas. Boa noite, Pro. Tchau, meninas. Tchau. Até semana que vem.